Olá pessoal, tudo bem? Questão número 139 agora do caderno azul do Enem PPL de 2023, tá certo? Enem segunda aplicação, vamos lá. Uma câmara de resfriamento de um laboratório tem um dispositivo que, ao ser ajustado, alterará a temperatura em graus Celsius de um líquido ao final de cada minuto. Nessa câmara, existem dois visores. O primeiro visor indicando quanto a temperatura do líquido deve ser diminuída ao final de cada minuto, e o segundo indicando a temperatura do líquido na câmara naquele instante. No início, foi iniciado um teste nessa câmara do quando um líquido a temperatura de 30 graus Celsius foi colocado em seu interior. Ela estava programada no primeiro visor em 1,4 graus Celsius. No final de 5 minutos foi alterada a temperatura e o valor da mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuído em 0,5 graus Celsius. Ao final de 15 minutos do início do teste, a temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3 graus Celsius em relação à última marcação. Um dos objetivos do teste é que, ao final de 30 minutos, a temperatura do líquido seja de 0 graus Celsius. Assim, após 25 minutos, relativamente ao início do teste, um novo ajuste deve ser feito na numeração do primeiro visor. Que alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor ao final de 25 minutos do início do teste? Então, assim, olha só. Vou botar aqui, ó. Eu vou fazer uma tabelinha, tá? Visor 1 em graus Celsius. Visor 2 em graus Celsius também. E aqui o tempo em minutos. Tranquilo? Beleza. Então assim, pessoal, olha só. Quando começou o teste, o que tinha quando começou o teste? Ou seja, no tempo igual a zero, tá? Quando começou o teste tinha o quê? O tempo zero aqui, ó, tempo zero. Bom, como o líquido estava a 30 graus Celsius, no visor 2 aparecia 30 graus Celsius, aparecia 30. Tá bom? E no visor 1 ele botou aqui, ó. Foi iniciado um teste nessa câmara com líquido a 30 graus Celsius, foi colocado em seu interior. Ele estava programado no primeiro visor em 1,4 graus Celsius. Então, 1,4 aqui, ó, 1,4. Tá bem? Deixa eu fazer umas linhas aqui para separar. Beleza. Então aqui, pessoal, é um instante 0, tá? Instante 2 agora. O que foi feito? No final de 5 minutos, ou seja, no final de 5 minutos foi alterada a temperatura. Então assim, ó, 5 minutos depois do início do teste, 5 minutos, tá? Foi alterada a temperatura e o valor da mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuído em 0,5. Então assim, ó, no visor 1 aqui, ó, estava 1,4, foi diminuído em 0,5. Passou a ser, portanto, 0,9. Tá bem? Era 1,4, foi diminuído em 0,5, passou a ser 0,9. E quanto que estava no segundo visor? Olha só. Eu deixei bastante espaço aqui porque eu vou ter que fazer conta no segundo visor, tá? Deixa aqui, ó. Até aqui mais ou menos acho que já é suficiente. Aqui. Beleza. Assim, ó. No segundo visor tinha o quê? Bom, ficou do 0 até os 5 minutos, tem 5 minutos, tá? Ficaram 5 minutos nessa variação aqui, ó. Era 30 graus Celsius que começou e ficou diminuindo 1,4 graus Celsius por minuto, tá? Durante 5 minutos, tá certo? Beleza? Então é o seguinte, 30 menos 1,4 vezes 5 dá 7. 30 menos 7. E isso aqui vai resultar em 23. Tranquilo? Vou separar aqui o 7 e o sinal de menos um pouquinho. Beleza. Tá bom, gente? Ficou então 23 graus Celsius aparecendo no visor 2 no minuto 5. Tranquilo, beleza. Mais uma linha aqui para separar. O que aconteceu depois? Opa, a linha ficou branca. O que aconteceu depois?
Ao final de 15 minutos, ou seja, ao final de 15 minutos do início do teste, beleza. Então, depois de passados 15 minutos do início do teste, a temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3 em relação à última marcação. Aumentada em 0,3 em relação à última marcação. A última marcação era 0,9. Aumentou 0,3, passou a ser 1,2. 0,9 aumenta 0,3, passa a ser 1,2, tá bom? 0,9 mais 0,3, 1,2. Como é que ficou então, pessoal? Bom, ele começou esse instante com 23 graus Celsius, tá bom? O instante 5 aqui, ó. 23 graus Celsius é o que é a temperatura do líquido nesse momento aqui, no momento 5. E ficou, do quinto minuto ao 15º tem 10 minutos, tá bem? Então foi 23 graus Celsius menos 0,9, porque do 5 ao 15 ficou 0,9 do primeiro visor. Então foram 10 minutos diminuindo 0,9 a cada minuto, tá bom? Beleza? Não é 1,2, não podemos confundir, tá bom? Isso aqui foi registrado no 15º minuto. Entre o quinto e o início do 15º, ficou 0,9. Portanto, a temperatura, quando começou o 15º minuto, era de 23 menos 10 vezes 0,9, 9. 23 menos 9, 14. Tá bem? Então, 14 graus Celsius era a temperatura do líquido no início do 15º minuto. Tá bem? Beleza. Então assim, ó, um dos objetivos do teste é que ao final de 30 minutos a temperatura do líquido seja 0 graus Celsius. Assim, após 25 minutos relativamente ao início do teste, um novo ajuste deve ser feito na numeração do primeiro visor. Então assim, pessoal, olha só. Vamos ver aqui a pergunta. Que alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor ao final de 25 minutos do início do teste? Então assim, ó, no 25º minuto, em relação ao início do teste, foi feita uma alteração no visor. No primeiro visor, né? No visor que falava o quanto diminuía por minuto, tá bom? Então, quanto é que foi, pessoal? Eu vou chamar assim, ó, 1,2 mais a variação. Eu vou chamar a variação de ΔT, como costuma ser lá na física, né? Vou chamar a variação de ΔT. 1,2 mais ΔT. Se o ΔT for negativo, foi diminuída a variação. Se o ΔT for positivo, vai aumentar, tá bom? E aqui, ó, como é que foi aqui, ó? Bom, o 25º minuto, qual era a temperatura no 25º minuto? Bom, ele do 15º ao 25º começou com 14 graus Celsius e foi diminuindo. Do 15º ao 25º tem 10 minutos, tá? Então ficou 10 minutos diminuindo 1,2 por minuto, tá bom? Tá certo, gente? Tranquilo? Então é o seguinte, era 14 menos 10 vezes 1,2, 12. Ou seja, 2. 14 menos 12, 2, tá bom? Então no 25º minuto a temperatura do líquido era 2 graus Celsius. E aqui, ó, finalmente, no instante que começou o 15º minuto, como é que foi? Foi assim, ó, olha só. Começou 2 graus Celsius e aqui foi até o 30º minuto. 30º minuto. 2 graus Celsius diminuindo durante 5 minutos, foi diminuindo 1,02 mais ΔT por minuto. E nós queremos que isso aqui seja igual a 0, porque ele queria que ao fim de 30 minutos a temperatura do líquido fosse 0. Mesma coisa aqui, pessoal. A temperatura que começou no 25º minuto, menos o tempo que ficou a essa temperatura aqui, o tempo que ficou a essa temperatura vezes essa temperatura. Exatamente como foi nos outros, ó. Temperatura no começo temperatura no começo menos a variação vezes o tempo.
Temperatura no começo, menos a variação vezes o tempo. Mesma coisa, tá bem? Mesmo raciocínio que eu tinha feito nos outros aqui. Só vou tirar essa coisa de verde aqui, para não poluir. E essa aqui, pessoal, é a equação que nós temos que resolver. Essa aqui, ó, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Essa cor aqui, pode ser. Aqui, ó, vamos lá. É que eu fui ver se eu não estava aparecendo na frente. Eu tô nesse cantinho aqui de cima, né? Tô aqui, né? Tô aqui. Beleza. Olha só. 2 menos 5 vezes 1,02 mais ΔT igual a 0. 1,2, eu falei 1,02, né? 1,2 mais ΔT igual a 0. Vou multiplicar aqui, ó, na distributiva, tá bom? 2 menos 5 vezes 1,2 dá 6. Menos 5 vezes ΔT. Isso aqui é igual a 0. ΔT, portanto, vai ser 2 menos 6, menos 4. Passa para o outro lado, 4. Sobre o menos 5, vou botar aqui menos 5 ΔT. Beleza. Então aqui, ó, passa o menos 5 dividindo, ΔT é igual a menos 4 sobre 5. ΔT é igual a 4 dividido por 5 é 0,8. Ou se tu multiplicar por 2 em cima e embaixo, né? Se multiplicar por 2 em cima e embaixo, fica 8 décimos. Então é menos 0,8. Então, pessoal, essa aqui é a resposta. A variação tem que ser o quê? Diminuir 0,8. Aqui, ó. 1 mais menos 0,8 vai ser 0,4, tá bom? Portanto, o gabarito aqui é a letra D de dado. Tá bom, gente? Aqui é a resposta. Tranquilo? Diminuir 0,8. Obrigado. Espero que tenham entendido, tá bom? Curtam o vídeo, inscrevam no canal, ativem o sininho. Um grande abraço, valeu. Até mais, tchauzinho. Dúvidas, bota nos comentários aí que eu respondo assim que possível. Até mais.